do Senhor, irmãos. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 1, e o versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Hoje eu quero falar com você sobre chaves para abrir a porta do milagre. E eu vou usar esse texto aqui baseado numa situação que Daniel viveu e que ele precisou de uma ação de Deus em seu favor, e aí ele tomou algumas atitudes, e aquelas atitudes foram chaves que abriram a porta do milagre para a vida dele. Então por isso que eu vou ler esse texto aqui. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração. Tem versões que dizem: resolveu Daniel firmemente, decidiu firmemente, e assentou Daniel no seu coração, não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Amém? Amém mesmo? Amém. Aperta a mão de quem está perto de você e fala: esse mês vai ser o mês do milagre de Deus na sua vida. Pode se assentar, irmão. Bom, todo mundo conhece a história. O rei deu uma ordem que se apanhassem jovens talentosos, que fossem especiais, que tivessem uma sabedoria diferente, que durante 3 anos alimentasse esses jovens com os manjares do rei, com as iguarias do palácio. E depois de 3 anos esses jovens fossem apresentados ao rei, enfim, para que o rei determinasse sobre a vida deles. Bom, Daniel sabia que aquela comida que era oferecida no palácio era uma comida sacrificada a ídolos, era uma comida que não iria ser, não era bom ao servo de Deus desfrutar dela ou participar dela. Então, naquele momento específico, de acordo com a ordem e o mandado do rei, Daniel precisava de uma bênção. Daniel precisava de uma intervenção de Deus. Daniel precisava que algo sobrenatural acontecesse, que algo extraordinário se realizasse para que aquela ordem do rei, aquele mandado do rei não alcançasse a sua vida e nem a vida dos seus amigos. Então eu posso entender que Daniel, naquele momento, em relação à situação que ele estava vivendo, ele precisava de um milagre. Ele necessitava de uma intervenção, de uma ação de Deus. Ele precisava de um milagre. E quando você olha esse texto aqui, você percebe algumas chaves que Daniel usou para abrir a porta do milagre que ele precisava. E eu não vou falar aqui, por exemplo, de oração, eu não vou falar aqui de leitura da Bíblia, eu não vou falar aqui de jejum, porque, na verdade, isso aqui são práticas essenciais da vida cristã. Isto aqui é prática, essas coisas são práticas básicas da vida cristã. Porque quem é que recebe milagre sem orar? Quem é que recebe milagre sem jejuar? Quem é que recebe milagre sem estudar a palavra, sem ler a palavra, sem meditar na palavra? E quando você vê a vida de Daniel, você percebe claramente que Daniel tinha essas atitudes cristãs. Por exemplo,
No capítulo 6, Daniel vai para a cova dos leões porque está orando. No capítulo 9, Daniel entende um momento de vida que Israel está vivendo, porque ele leu o livro do profeta Jeremias e leu outros livros sagrados. Então, ele tinha familiaridade, se é que eu posso contextualizar assim, ele tinha familiaridade com a palavra, ele lia a palavra, ele estudava a palavra. E lá no capítulo 10, Daniel jejua 21 dias. Então, quando você olha para a vida dele, você percebe que essas práticas básicas, essas práticas essenciais da vida cristã, ele tinha no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida normal. Então Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem da palavra, Daniel era um homem do jejum. Mas eu não vou falar sobre isso, porque isso aqui é prática cristã, é rasteira do ponto de vista assim, de ser básica. Todo crente para ter milagre tem que orar, todo crente para ter milagre tem que ler a Bíblia, todo crente para experimentar milagre tem que jejuar. Mas eu vejo aqui algumas chaves ou outras que Daniel usou para abrir a porta do milagre para a vida dele. Então vamos lá, está aí no telão, eu vou passar para você. Primeira chave, decisão. Qual foi a primeira chave que abriu a porta do milagre para Daniel? A chave da decisão. Daniel era uma pessoa decidida. Daniel era uma pessoa firme nas suas decisões. O texto que a gente leu aqui diz assim: Daniel assentou no seu coração. Tem outras versões que dizem: Daniel decidiu firmemente. Então a primeira chave que vai abrir a porta do milagre para você é você ser uma pessoa decidida, é você ser uma pessoa de decisão, porque tem gente que é indecisa demais, tem gente que não sabe o que ele quer, ele tem um sim e um não dentro dele, aí de manhã ele quer uma coisa, à tarde ele quer outra coisa, à noite ele já quer outra coisa. A primeira chave que vai abrir a porta do milagre para você vivenciar, experimentar o que você quer, é que você seja uma pessoa decidida, que você decida e seja firme nas decisões que você faz, meu irmão. Lá no livro de Tiago 1:8, a Bíblia diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, um homem de coração dobre é uma pessoa de coração duplo, é uma pessoa de duplo ânimo, é uma pessoa que não tem firmeza nas suas decisões, não é uma pessoa decidida. E aí o texto conclui falando assim: não pense tal homem que vai receber do Senhor alguma coisa. Então o que a Bíblia está dizendo? Que se você não é uma pessoa decidida, se você não é uma pessoa firme nas suas decisões, você não vai alcançar nada, você não vai receber nada. Eu vim aqui declarar: Deus vai derramar graça sobre a sua vida, você vai ser uma pessoa decidida, e se prepare, porque tem milagre de Deus chegando para você e para a sua casa. Declara para quem está perto de você: seja uma pessoa decidida e espere o milagre que vai chegar. Fala aí. Agora, quando a Bíblia diz aqui que Daniel decidiu no seu coração, o que isso significa, pastor? Daniel decidiu firmemente, Daniel assentou no seu coração. O que isso significa? Significa muitas coisas, mas eu trouxe só algumas. Primeiro, o que isso significa? Uma decisão que passou por sentimento, intelecto e vontade. A primeira coisa que isso significa, Daniel assentou no seu coração, é que essa decisão que ele tomou passou pela vontade, pelo sentimento e pela razão. Quando a Bíblia fala coração, a Bíblia não está falando esse bolo de carne que você tem aí do lado esquerdo do peito e que bombeia sangue para todas as partes do teu corpo e te mantém vivo sobre a terra. Isso não é coração que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando da sede
dos sentimentos, da vontade e da razão. Isso é coração. Coração é o seu intelecto, seu sentimento, suas vontades. Então, toda vez que você for tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão que haja uma interação. Você tem que tomar uma decisão que passe pelos seus sentimentos, pela sua vontade e pela sua razão. Você não pode tomar uma decisão só, por exemplo, pela vontade. Eu estou com vontade. Vontade é uma coisa que dá e passa. O filho pródigo tomou uma decisão baseada só na vontade e se estrepou na vida. Também você não pode tomar uma decisão que passe só pelo seu sentimento. Se eu sentir, isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração nosso é enganoso. E se você tomar uma decisão com base num sentimento que é produzido por um coração enganoso, esse coração enganoso pode produzir um sentimento com a mesma intensidade de engano. E aí, se você toma uma decisão baseada só no sentimento, você vai se estrepar também, não vai ser muito feliz. Foi o caso de Jonas, que tomou uma decisão baseada só no sentimento e não foi feliz. Também você não pode tomar uma decisão baseada somente na razão, no intelecto, porque nem sempre a razão e o intelecto é a melhor decisão, é a melhor escolha, irmão. Saul tomou uma decisão baseada na razão. Saul disse: se eu oferecer o sacrifício, Israel vence a guerra contra os filisteus. Se eu oferecer o sacrifício, Deus vai agir em nosso favor. Só que Saul não tinha nem autoridade e nem legalidade para oferecer o sacrifício. E quando Saul oferece o sacrifício na falta de Samuel, Samuel chega e diz para ele: você agiu loucamente. Por que Samuel disse: você agiu loucamente? Você agiu só com a razão, você agiu só com o intelecto. Quando a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração, tomou uma decisão, e a Bíblia diz firmemente, assentou no seu coração, a Bíblia está dizendo que a decisão de Daniel passou pelo seu sentimento, pela sua razão e pela sua vontade. Segunda coisa, quando a Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente, ou assentou no seu coração, é que a segunda coisa, que não foi uma decisão superficial, foi uma decisão do coração, assentou no coração, não foi algo fácil de ser arrancado, não foi uma decisão fácil de ser removida, foi uma decisão profunda. Não foi uma decisão superficial. Você já viu pessoas que tomam decisões na vida de maneira superficial? Já viu gente que ele toma decisão e a decisão é tão superficial que ele nunca termina, por exemplo, aquilo que ele começa? Eu comecei um curso na faculdade, e daí? Tranquei. Comecei um curso de inglês, e aí? Parei. Comecei um regime, e aí? Parei. Fiz a minha matrícula na academia, fui 2 meses, e aí? Parei. Porque é uma decisão superficial, não é uma decisão profunda, não é uma decisão de raízes profundas, e aí faz tudo pela metade. Tem gente que tudo que ele faz na vida, ele faz pela metade, porque nunca termina aquilo que começa. Eu estou declarando sobre a vida da igreja hoje à noite: tudo aquilo que você começar, você vai terminar, e você não vai fazer nada pela metade, em nome de Jesus. Declara para alguém, fala: eu profetizo sobre a sua vida, que esse ano você não vai fazer nada pela metade. Fala: tudo que você começar,
você vai terminar em nome de Jesus. E terceiro, quando a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração, decidiu assim, significa que ele tomou uma decisão com base nos seus princípios e nos seus valores. Daniel não decidiu com base nos costumes e nem na cultura da Babilônia. Daniel decidiu com base nos seus princípios e nos seus valores. Preste atenção nisso, irmão. Toda vez que você for tomar uma decisão, que é uma chave que abre a porta do milagre para você, você tem que decidir com base nos seus princípios e nos seus valores. Você não toma decisão na vida com base nos costumes do mundo e na cultura do mundo. Até porque ser crente é uma contracultura, a cultura do mundo. Você toma decisão com base nos seus princípios e nos seus valores. Nos seus princípios de honestidade, de moralidade, de gratidão, de caráter que você tem. Toda decisão que você vai tomar na vida, você tem que tomar com base nos seus princípios e nos seus valores. Ah, pastor, o casamento hoje, todo mundo está largando, todo mundo está se divorciando. Eu sei, mas a minha pergunta é: quais são os seus princípios e os seus valores? Ah, pastor, hoje os pais estão deixando os filhos ter relações sexuais antes do casamento. Ah, pastor, hoje aí é o seguinte, é ficar, tem que ficar para experimentar, para saber se, eu sei que a cultura é essa, mas a minha pergunta é: quais são os seus princípios e os seus valores? Não, pastor, hoje o que manda aí é a lei do Gerson. É a lei do Gerson aí, pastor. Levar vantagem em tudo, certo? Eu sei, ué. Mas a minha pergunta ainda continua. O princípio, o costume, a cultura do mundo é levar vantagem em tudo, certo? Mas a minha pergunta é: quais são os seus princípios e os seus valores? Esses dias eu falava com um casal e ele disse: pastor, essa geração não é fácil. Eu disse: sabe por que essa geração não é fácil? Porque os pais que foram criados com princípios e valores são os primeiros a esculhambar os princípios e valores. Porque tudo aquilo que os pais receberam de bom como herança, eles estão jogando na lata do lixo. Se os pais criam os filhos para serem médicos, advogados, engenheiros, mas não criam os filhos para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram, irmãos. Porque os nossos filhos têm que ser mais filhos de Deus do que nossos. Mas nós estamos vivendo hoje uma crise de princípios e valores. Eu falei aqui um dia, não lembro mais, acho que falei até mais de uma vez, que o jovem muçulmano sai do Oriente Médio e vai para os Estados Unidos, fica 10 anos numa cultura americana, costumes americanos, padrões americanos, princípios americanos. Eles ficam 10 anos. Depois de 10 anos nos Estados Unidos, eles voltam e permanecem nos mesmos valores, nos mesmos princípios. Os nossos não. E eu não estou dando chute, eu estou falando dado científico. Jovens brasileiros vão para a faculdade, 6 meses depois, não querem mais igreja, não acreditam na palavra, não respeitam mais a autoridade espiritual.
porque nós estamos vivendo uma crise de princípios e valores, e isso está tendo na igreja também. E eu não estou aqui para topar só o capineiro, que vocês sabem que eu não faço isso, e nem para adorar pílula aqui para ninguém. Charles Spurgeon disse: nós não somos o chocolate da terra, nós somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Mas hoje a ideia é adaptar a palavra de Deus ao nosso estilo de vida, é adequar o evangelho ao estilo de vida, é o evangelho light. Vem como está e fique como está. Sou igreja, mas tenho barzinho de bebida alcoólica em casa. Sou igreja, mas continua levando a namorada para o motel. Sou igreja, mas continua 171 qualificado, dando tombo em todo mundo. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Tem pastor que não pode mais pregar contra o pecado, porque senão 70% da igreja dele vai embora. Porque tem muita gente lá, só por uma autossatisfação religiosa, mas não pode ser confrontada, tem que ser cortejada. Eu pergunto: que evangelho é esse que não muda a vida das pessoas? Que evangelho é esse, irmão, que não transforma a vida das pessoas? Segundo aos Coríntios 6, 14 e 15, Paulo disse assim: que comunhão tem a luz com as trevas, que comunhão tem Cristo com o maligno. Eu não fui estabelecido como pastor aqui para ganhar ibope, rapaz. Eu não fui estabelecido como pastor para ficar massageando o ego de quem não quer compromisso com Deus. Eu fui estabelecido como pastor para preparar um povo para entrar no céu pelas portas, para morar na Canaã celestial, rapaz. Sou pastor aqui para preparar uma igreja que é tida na Bíblia como nação santa, sacerdócio real. 1 João 2,15, João diz assim: filhinhos, não ameis o mundo nem o que no mundo há. E aí no verso 17 ele fala assim: porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Primeira chave: decisão. Seja uma pessoa de decisão. Seja uma pessoa decidida. Quando você decide um negócio, fica firme. Jó 22 e 28: determinando tu alguma coisa, fica firme, e os teus planos serão estabelecidos. Esse ano vai ser o ano das grandes vitórias e dos grandes milagres de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Profetiza isso aí para quem está do seu lado. Fala: esse ano vai ser o ano dos grandes milagres de Deus na sua vida e na sua casa. Segunda chave que abre a porta do milagre: sabedoria. Sabedoria. Daniel era uma pessoa sábia, irmão. Ele teve, se você olhar o texto com calma aqui, especificamente nesse incidente que eu estou falando, ele teve sabedoria. Com quem falar. Ele teve sabedoria no sentido da hora de falar, e ele teve sabedoria do jeito de falar. Ele teve sabedoria da hora do tempo de falar, com quem falar e do jeito de falar. E se você olhar o texto, você vai descobrir isso aqui que eu descobri também. Que em primeiro lugar, Daniel teve sabedoria para lidar com o mundo espiritual. Quando Daniel olhou aquilo, ele teve discernimento. E Daniel era um cara que tinha discernimento espiritual. Ele entendeu aquilo.
teve sabedoria, discernimento para dar sabedoria para lidar com o mundo espiritual. Ele ora 21 dias, jejua 21 dias. E o anjo vem e diz assim: desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida, eu vim, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Deus mandou Miguel e eu estou aqui com a resposta. Mas Daniel, ele ficou firme 21 dias. Por que ele ficou firme 21 dias? Porque ele teve discernimento que ele estava numa guerra espiritual, que ele estava numa batalha espiritual. Você tem que entender que existem coisas que acontecem no mundo natural que é reflexo do mundo espiritual. E você tem que ter a sabedoria para você lidar com isso, que não é só carne e sangue. Parece que é só carne e sangue, mas não é. E Daniel tinha esse discernimento. Tem coisa que está acontecendo com você do ponto de vista natural, mas é um reflexo de uma guerra espiritual. Olha o que aconteceu com Jó. Jó está vivendo, couro está comendo no lombo dele, não está entendendo nada, mas está tendo uma guerra cósmica espiritual. Só que o que estava acontecendo no plano espiritual, deixa eu tocar nele, e o senhor vai ver, pode tocar, pum. Deixa agora eu agir na saúde dele, vai, pum, o cara fica doente, perde tudo. No plano natural, reflexo do mundo espiritual. Lucas 13, Jesus chega numa sinagoga, tem uma mulher há 18 anos encurvada. Jesus disse: endireita-te sobre os teus pés. A mulher ficou boa. Os fariseus disseram: como que esse cara cura no sábado e tal? Aí Jesus disse assim: no sábado você não leva seu boi lá para comer? Você não solta ele e leva para comer? Não era justo que eu libertasse essa filha de Abraão? Olha o que Jesus fala: que há 18 anos Satanás tinha presa. A mulher tinha 18 anos, andava encurvada. O encurvar era de uma ação espiritual. Foi Jesus que falou. Sabe por que ela está encurvada? Porque há 18 anos Satanás tem ela presa. A prisão espiritual refletia no encurvar. Você tem que entender que você precisa ter sabedoria para lidar com o mundo espiritual. Discernimento para usar as armas certas, é isso que eu quero falar. 2 Coríntios 10:4, Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Às vezes está acontecendo algo com seu filho, e o que está acontecendo com seu filho no plano natural é reflexo de algo espiritual. E você precisa ter sabedoria para usar as armas certas. Às vezes o que está acontecendo na sua vida financeira, do ponto de vista natural, é um reflexo de algo que está acontecendo no mundo espiritual. E você precisa ter sabedoria para usar as armas certas. Por exemplo, Saul perseguiu Davi, mas Davi nunca tocou em Saul. Por que Davi nunca tocou em Saul? Porque Davi sabia que aquilo era algo espiritual. Davi não olhava para Saul guerreando contra ele como algo natural. Por isso que quando disseram: mata esse cara aí, está na tua mão, ele nem geme, eu cravo aqui a lança. Um dos valentes diz: Davi falou: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele está levando para o plano espiritual. Porque não tem ninguém que toque no ungido do Senhor e Deus o tenha por inocente. E Davi sabia, porque quando o espírito maligno tomava Saul, era Davi que tocava a harpa e ele tinha alívio. Então Davi sabia muito bem o que estava por trás da atitude de Saul. Você precisa ter sabedoria para lidar com o mundo espiritual, para você ter as armas certas. Daniel sabia, tinha sabedoria, primeiro, para lidar com o mundo espiritual. Ele sabia que havia algo espiritual por trás daquele negócio. Segundo, Daniel teve sabedoria para lidar com as pessoas. Ele fala com o chefe dos eunucos. Depois ele vai lá e fala com o chefe dos cozinheiros.
E a Bíblia ainda mostra que Daniel era amigo do chefe da guarda. Num ambiente hostil, estranho, ele sabia lidar com as pessoas. A gente tem que ter sabedoria. Você quer milagre, você tem que ter sabedoria para lidar com pessoas, porque às vezes a chave para te abençoar e para te prosperar está na mão de alguém. E o ser humano, irmão, ele é complicado demais. Você sabe o que eu estou falando. Rapaz, o ser humano é tão complicado que quando Jesus foi escolher 12 apóstolos para andar com eles dia e noite, ele passou antes uma noite inteira em oração. Jesus foi para o monte e orou a noite inteira, porque ele sabia que no outro dia ele ia escolher 12 para andar com ele o tempo todo. E Jesus sabe o tanto que o ser humano é complicado. Em João 11, quando João mandou os discípulos para ele, ele falou para o povo assim: vem João que não come e não bebe, vocês falam que ele tem demônio. Vem o filho do homem comendo e bebendo, vocês falam que ele é comilão e beberrão. Jesus estava dizendo: eu não entendo vocês não. Mas meio que dizendo isso, né? Claro que como um Deus onisciente e presciente, ele sabe tudo, entende tudo. Mas o ser humano é complicado demais. Já viu o filho adotivo? O pai verdadeiro larga o filho, abandona o filho. Vem um casal e toma aquele menino com maior amor e cria com amor, faz tudo para ele. O dia que ele descobre que aquele casal não é o pai, fica irado com eles, revoltado com eles. Tem que ficar revoltado é com quem não quis. Tem que ficar revoltado é com quem abandonou, não é com quem deu amor e cuidado a vida inteira, não, irmão. História é essa, rapaz? É porque o ser humano é louco. O pai e a mãe que meteu o pé e jogou fora, o outro vem, pega, ama, abençoa, faz do bom e do melhor. Quando descobre, fica irado, revoltado. Estou revoltado. Porque o ser humano é louco. Um dia um ladrão entrou dentro da minha casa. Eu era pastor em Trindade. O cara entrou e me roubou. Quando eu fui abrir o portão, entrei. Quando eu fui fechar, o cara entrou junto com o meu carro. Aí já me meteu uma arma em mim e falou: vamos entrando, pastor. Já sabia que eu era pastor. Alguém deu o serviço, né? No culto eu fui e perguntei: quem é que falou onde eu morava aqui? Cri. Mas aí o cara entrou, meteu uma arma em mim e falou: quero dinheiro e tal. E eu peguei, tinha também, pobre igual Jó na aprovação, dava beliscão em azulejo. E aí peguei lá um dinheiro que tinha e dei para o cara. Quando eu dei o dinheiro para o cara, ele falou assim para mim: o senhor é pastor, né? Eu falei: sou. Eu disse: o senhor ora para mim? Aí falou assim: mas eu não vou fechar o olho não, e eu vou ficar com a arma apontada. Eu falei: eu oro com o maior prazer, rapaz. Que isso? Tenho a maior alegria de orar por você. Como Deus ouve a oração do coração, uma foi da boca, a outra foi do coração. O ser humano é louco. Você precisa de sabedoria para lidar com gente pelo seguinte. Escuta isso: o primeiro passo da saúde emocional é você saber quem merece uma explicação, quem merece apenas uma resposta e quem não merece absolutamente nada. E aí eu vou dizer duas coisas para você, e acho que meu tempo vai acabar. O relógio não gosta de mim, passa rápido. Dizer duas coisas. Primeiro, escuta isso que eu vou te falar. Tem pessoas que para você alcançar o propósito de Deus da sua vida, você tem que se afastar delas. Tem pessoas que para você cumprir o que Deus tem para você, você tem que se afastar delas. Abraão pegou Isaac e 2 moços, 3, e foi para o Moriá.
Quando eles chegaram no pé do Moriá, Abraão disse assim: agora vocês não vão subir não, vocês vão ficar aqui embaixo, e eu e Isaac vamos subir para adorar, e havendo adorado, tornaremos para vós. Mas Abraão disse: agora vocês não sobem não, vocês ficam aqui. Você tem que entender essa verdade. Às vezes, para você ter revelações mais profundas, às vezes para você ter experiências maiores com Deus, subir no monte, você vai ter que deixar alguém no pé dele. Tem gente que pode caminhar com você até no monte, mas quando chega no monte, você tem que subir sozinho. Se você quiser coisas maiores, se você quiser revelações maiores, se você quiser sair do patamar que você está, você vai ter que deixar. Eu ouvi uma frase que dizia assim: se você quer voar, você vai ter que sair de perto de quem quer cortar as suas asas. E quando você se afasta de uma pessoa, escuta isso. Quando você se afasta de uma pessoa, não é porque você odeia essa pessoa, é porque você não sente mais necessidade que ela faça parte da sua vida. Segunda verdade sobre isto aí: toda vez que você tiver uma dificuldade, uma luta, uma crise, um problema, procure sempre as pessoas certas. Daniel aqui, ele tinha uma dificuldade. Em quem ele foi? No chefe dos eunucos. Depois ele foi aonde? No chefe da cozinha. Ele foi nas pessoas certas. Toda vez que você tiver um problema, uma dificuldade, uma crise, toda vez que você viver algo que você fala assim: eu preciso de ajuda, preciso de alguém para me ajudar, procure a pessoa certa. Vai atrás de alguém que tem autoridade para te ajudar. Autoridade. Quando a sunamita foi atrás do profeta, porque o filho morreu, Geazi encontrou ela e perguntou assim: está tudo bem contigo? Ela falou: está tudo bem. Mas quando ela chegou perto do profeta, ela caiu aos pés dele e falou: eu te pedi filho. Por que para Geazi ela falou: vai tudo bem? Porque Geazi não tinha autoridade para ajudar ela. Que adianta ela contar tudo para o Geazi? O Geazi não podia fazer nada. Sabe por que às vezes, irmão, você não tem vitória? Porque você é um boca de sacola. Ah não, pode profetizar para o irmão que ele não vai ficar triste não. Pode falar para ele. Fala: sabe por que às vezes você não tem vitória, irmão? Fala aí. Não, fala rindo. Fala que você é um boca de sacola, irmão. Teve um aleluia lá hoje. Rapaz, vai em quem pode te ajudar. Escuta aqui, você está passando uma crise no casamento e vai procurar um cara que já divorciou 5, 6, 8 vezes e não conseguiu manter o casamento dele? Como é que uma pessoa que não conseguiu preservar o próprio casamento vai te ajudar a preservar o seu? Você está enfrentando uma crise financeira, você vai procurar um cara que já quebrou 5, 6, 8 vezes e não conseguiu manter o próprio negócio? Como é que um falido, um quebrado vai te ensinar a prosperar? Isto vale para tudo na vida, irmãos. Filhos, você está passando um problema com filhos, você vai procurar gente que não tem filho? Você está vivendo uma crise espiritual, você vai procurar gente que não tem compromisso com Deus? Você está de brincadeira, irmão. Vai procurar gente que pode te ajudar, que pode te abençoar. E eu estou profetizando que Jesus vai tirar do seu caminho pessoas que te dão prejuízo e vai colocar só gente boa perto de você, em nome de Jesus. Fala aí pro irmão, fala: Jesus vai tirar as pessoas que te trazem prejuízo e vai colocar
só gente boa perto de você. Eu vou terminar porque meu tempo acabou. Que terceiro, Daniel teve sabedoria para lidar com as circunstâncias. Presta atenção. As circunstâncias podem te desanimar, e as circunstâncias podem tirar o seu ânimo. Existem basicamente, estou falando do ponto de, em tese, principalmente existem 3 coisas que podem roubar o seu ânimo. Primeiro, palavras negativas. Se você é uma pessoa que fica escutando palavra negativa, as palavras negativas vão roubar o seu ânimo. Não foi isso que aconteceu com Israel? Os 10 espias chegaram e disseram: a terra é boa, mas a gente não vai conseguir, não tem jeito, eles são gigantes, a gente é gafanhoto. Israel chorou uma noite inteira e entrou num estado de depressão. Lembra de Elias? Jezabel falou: amanhã sua cabeça não está sobre a sua cabeça. Do mesmo jeito que vocês fizeram com os meus profetas, eu vou fazer contigo. Elias entrou na caverna e disse: Deus, pode me matar, eu não quero mais viver. Palavras negativas. E aí eu quero dizer para você que é pai, cuidado com as palavras que você está falando para os seus filhos, viu? Vale nada. Você nunca vai ser alguém na vida. Você é burro. Toda vez que você fala, você está determinando sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Não é muito melhor, em vez de você falar assim, você é burro, você não vai dar nada, você dizer assim, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus, não é muito melhor? Segundo, o que é que causa desânimo? A maneira como você vê a vida. Mateus 6, 22 e 23, Jesus diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ter luz, se os seus olhos forem maus, seu corpo vai ser tenebroso. Só vê luta, só vê problema, você vai perder o ânimo. Provérbios 24 e 10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você se entregar, se você se render a uma circunstância, você não vai ter forças para lutar contra ela. E terceiro, o que traz desânimo para a gente? As próprias circunstâncias. Palavra negativa, a maneira como você vê a vida e as circunstâncias que você está vivendo. Talvez eu estou pregando aqui hoje para alguém que está vivendo uma circunstância tão difícil que parece que você não vai vencer. Você está aqui na igreja hoje, eu estou pregando, às vezes você está até boiando, está até voando aí, porque na sua mente é o seguinte: isso não vai funcionar para mim. Porque você está vivendo uma situação tão adversa, tão terrível, que você acha que não vai vencer, que não vai ter vitória. Pois eu vim aqui contradizer isto, essa mentira do diabo no seu coração. Porque se você serve a Deus, tem vitória para você no final, meu irmão. Se você serve a Deus, Deus vai te tirar dessa porcaria aí. Você serve a Deus, Deus vai te tirar dessa potroca que você está vivendo. Em algum lugar, Deus vai abrir uma porta de vitória para você, e você vai cantar o hino da vitória, rapaz. Jó capítulo 5, verso 18 diz assim: a mesma mão que fere é a mão que sara. Eita! A mesma mão que fere é a mão que sara. Eu queria que você ficasse de pé e você vai profetizar isso para o irmão de pé. A mesma mão que fere é a mão que sara. Eu estou declarando aqui para você, escuta aqui. O Deus que permitiu essa prova é o mesmo Deus que vai te tirar dela. 5 glória, 8 aleluia aí, né? O Deus que permitiu essa luta é o mesmo Deus que vai arrancar você dela. Pega na mão do irmão que está perto de você. Fala para ele assim: o Deus que permitiu essa prova, o Deus que permitiu essa luta, é o mesmo Deus que vai te tirar dessa luta e dessa prova. Fala para ele: Deus está no controle. Você não vai sair envergonhado. Fala: você vai sair com honra. Agora olha bem dentro do
nos olhos dele e fala assim: a porta do milagre está aberta para você. Fala aí. Pega de novo aí na mão dele. Aleluia. Esse mês vai ser o mês do extraordinário de Deus na sua vida. Esse mês vai ser o mês do divisor, um mês assim que vai ser um divisor de águas na história da sua vida. Escuta o que eu estou falando. Vai começar um novo tempo para você e para a sua casa. Vai começar um novo ciclo para você e para a sua casa. Vai começar um tempo novo, um tempo diferente, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de porta aberta, um tempo de unção nova, fresca de Deus para a sua vida, seu ministério, para a sua família. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, que está chegando um mover sobrenatural de Deus que vai abençoar você de uma maneira extraordinária. Comece a orar por essa pessoa que você está segurando a mão dela aí. Abre os seus lábios aí, irmão, agora. Comece a orar por ela. Vai declarando uma bênção de Deus sobre a vida dele. Vai declarando uma bênção de Deus sobre a vida dela aí. Deixa Deus te usar como boca dele para abençoar a vida dessa pessoa aí. Serva de Deus, alegra o teu coração. Vem um tempo novo de Deus para a sua vida. Deus está vendo, Deus te conhece, Deus sabe o seu coração, e Deus vai derramar um óleo fresco sobre ti. Tu vais experimentar algo especial da parte de Deus para a tua vida. Oh, aleluia. Existe um rio de Deus correndo aqui esta noite. Há um rio de Deus que corre. Por onde esse rio passar, fala para Deus que você quer beber dessas águas. Diz para Deus que você quer beber desse rio. Oh, aleluia. Existe um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor. Aleluia. Cante. Águas que curam, que limpam. Águas que curam, que limpam. Por onde ele passar. Cante, por onde o rio. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Pois leva a vida do próprio. Se você crê, cante. Esse rio está. Este rio está neste lugar.
declare pelo menos para umas 2 pessoas assim: vem coisas maiores de Deus para você. Pelo menos para umas 2, vem coisas maiores de Deus para você. Vem coisas maiores de Deus para você. Vem coisas maiores de Deus para você. Quantos creem podem aplaudir o Senhor, irmãos?